E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Queria agradecer a vocês, em primeiro lugar, pelo empenho que vocês estão tendo nas nossas videoaulas, tá certo? Vocês estão demonstrando que o interesse de vocês em todas as matérias, tá certo? Pelo menos comigo, eu posso falar por mim, né? Pelas nossas matérias física e química. Então, eu gostaria de agradecer todo o empenho que vocês estão tendo nisso tudo, tá certo? A gente sabe do momento difícil que o Brasil e o mundo está passando, mas precisamos nos adaptar e precisamos vencer essas dificuldades, tá certo? Quem fala é o professor Gumeira. Eu estou gravando esse vídeo hoje no dia 11/5 para que nós possamos corrigir aquela lista de exercício que eu passei para vocês lá na plataforma, né? Vocês devem ter baixado essa listinha, foi uma fotografia que eu tirei de um livro, anexei essas questões e nós iremos fazer a correção delas agora, tá certo? Então prestem atenção aqui todo mundo, observem comigo, tá bom? Então vamos lá. Na questão de número 5.1, ela diz o seguinte: numa coleta seletiva de lixo foram separados os seguintes objetos: uma revista, uma panela de ferro, uma jarra de vidro quebrada, uma garrafa de refrigerante PET. Assinale o objeto que causa maior prejuízo ambiental por ser de difícil reciclagem. Você vai dizer assim: professor, todos os objetos aí, pelo que eu estou vendo, eles são de fácil reciclagem. A revista de papel ela pode ser reciclada. Um exemplo disso, pessoal, as sobras de papel numa indústria tipo uma indústria que trabalha com livros, né? Vamos imaginar uma editora, né? A editora foi lá, tal, produziu o livro e sobraram as rebabas, sobraram as aparas, como assim é chamado. Essas aparas elas são utilizadas, por exemplo, na fabricação de papel higiênico. E a panela de ferro? Bem, a panela de ferro ela pode ser utilizada para a produção de outras coisas. Pode ser utilizada para a produção de vergalhão de ferro, de outros utensílios de ferro, tá certo? E a jarra de vidro quebrada, professor? O vidro ele é produzido a partir de uma espécie de areia. É uma sílica, né? Como assim é chamado. Então o vidro por si só ele é, entre aspas, natural, tá certo? E a nossa garrafa de refrigerante PET? Bem, a garrafa de refrigerante PET, pessoal, para ela ser reciclada é um processo extremamente caro e extremamente custoso. Embora a gente veja muita gente que trabalha juntando o lixo, né, catando o lixo, o pessoal fica sempre de olho nessas garrafas PET, certo? Mas é um produto de difícil reciclagem. O que nós temos que imaginar nesse tipo de questão, que me lembra muito as questões do Enem, é que você fica extremamente confuso quando você vê tudo isso. Imagina o seguinte: se eu deixar esses 4 objetos jogados lá no meio do meio ambiente, tá certo? Qual deles é que vai causar prejuízo ambiental assim a longo prazo? Para o solo, para tudo. Vocês concordam comigo que a garrafa PET? Você vai dizer sim, professor, mas a panela de ferro? A panela de ferro ela vai sofrer corrosão, ela vai sofrer um processo de corrosão, então a decomposição dela, entre aspas, vai ser até rápido. O problema maior vai ser na questão da garrafa PET, que vai demorar ali alguns milhares de anos para sofrer esse processo de, digamos assim, de decomposição. E também o custo da reciclagem do PET é muito caro. O Brasil ele não recicla 100% de suas garrafas. Boa parte das garrafas PET podem ser utilizadas, por exemplo, para a produção de tecidos, certo? Então a resposta certa, letra D. Ok? Questãozinha um pouquinho chatinha de analisar, mas é muito parecido com questões do Enem. 5.2. Analise a tirinha abaixo. Neste domingo, dia 22, é o Dia Mundial da Água. A aniversariante tem um pronunciamento a fazer. Então, como vocês podem ver no primeiro quadrinho, tem uma pessoa, né, falando aqui sobre o aniversário da água, né, um repórter. E vocês estão vendo aqui que tem um rio, um lago, alguma coisa desse tipo, cheio de detritos aqui dentro desse rio. Aí a água diz o seguinte no segundo quadrinho: não me deem nada este ano, não sei mais onde pôr presentes. Então, como vocês podem ver, é como se ele estivesse satirizando essa questão da água estar cheio de substâncias jogadas pelo homem, né? No caso lixo. Aí continuando. Vários estudos químicos têm demonstrado os prejuízos causados pelo lançamento de rios de lixo e de efluentes na água. Que seriam efluentes? Por exemplo, esgoto doméstico, esgoto industrial, tá certo? A esse respeito, e considerando a tirinha acima,
Assinale a alternativa incorreta. Cuidado com isso, quando aparece a palavra incorreta, ok? Vamos lá. Letra A. A matéria orgânica lançada na água faz com que a solubilidade do gás oxigênio dissolvido nela aumente, impactando positivamente. Sempre procurem essas palavras-chave, certo? Essas palavras que enaltecem a questão. Toda vez que ele enaltecer alguma coisa, desconfie que possa ser que tenha alguma coisa errada, tá bom, pessoal? Então, sempre que ele enaltecer alguma coisa, procure destacar essas palavras, tá certo? Então, para esse tipo de questão, um outro conselho que eu dou é vocês procurarem primeiro as questões mais erradas possível. Tire logo as erradas, fica ali em dúvida entre 1, 2 ou 3 questões, que você já diminui a margem de erro, tá bom? Então vamos lá. Então ele está dizendo que a matéria orgânica lançada na água faz com que o gás oxigênio dissolvido nela aumente positivamente. Pessoal, jogar esgoto em um açude, em um manancial, impacta de maneira positiva. Então vamos lá, isso aqui é mais para a área de biologia, mas vocês já devem ter observado que em locais onde a poluição é um pouco exagerada, né, que você tem muitos detritos orgânicos vindos de esgotos, enfim, vocês observem que nasce uma vegetação dentro daquele lago. E essa vegetação acaba indo até a superfície do lago, certo? Causando o assoreamento desse manancial. Então, de maneira positiva, de forma alguma. O esgoto jogado dentro de rios, de lagos, enfim, não causa impactos positivos. Olha a letra B. Os plásticos, ao serem lançados nos lagos e rios, né, prejudicam a entrada de luz em seu interior. Pessoal, essa letra B, ela é verdadeira? Ela é verdadeira, mas ele quer a incorreta, tá, pessoal? Só lembrando para vocês que nós já encontramos a incorreta. A incorreta é a letra A. Porém, nós vamos analisar as outras. A B, ela é verdadeira, porque ele está falando que os plásticos, quando são lançados no rio, podem prejudicar a questão da entrada de luz. E com isso, organismos fotossintetizantes acabam sendo prejudicados, certo? Letra C. As pilhas, quando lançadas em rios e lagos, podem contaminá-los com metais pesados. Isso é verdadeiro, né? Tem algumas pilhas, né? As mais antigas, ela continha chumbo, continham cádmio e outros metais pesados, mercúrio, enfim. Como, por exemplo, o zinco e o chumbo. Certo? Isso aqui também é verdadeiro, logo não é a nossa resposta, né? A gente já viu que é a letra A. Ao serem jogados nos rios, pesticidas comprometem o consumo da água, podendo causar sérias patologias e problemas para a saúde pública. Também é uma questão verdadeira, tá certo? Então a letra A. 5.3. A água potável consumida pela população de Teresina é captada no rio Parnaíba e tratada nas estações de tratamento de água da Agespisa, né? Deve ser a Compesa de lá, né? Denominado ETA 1, ETA 2, ETA 3, ETA 4, produzindo um volume mensal de médio de 6 bilhões de metros cúbicos de água tratada. Uma dessas etapas do tratamento de água consiste na aglutinação de partículas, as quais, por possuírem dimensões reduzidas e baixa densidade, apresentam dificuldade na sedimentação. Esta etapa é denominada o quê? Pessoal, primeira coisa, possuírem dimensões muito pequenas e baixa densidade. O que é que tem a ver a questão da densidade? Pessoal, a densidade das partículas sólidas que estão presentes na água, quanto maior for, mais fácil elas vão decantar, elas vão descer para o fundo do recipiente. Nós vimos isso no laboratório, processo de separação de misturas. Quando você tem uma água que contém uma certa quantidade de areia, para você fazer essa separação, simplesmente a gente faz uma filtração. Primeiro faz a decantação e depois faz a filtração. Porém, nesse caso, ele está falando que tem partículas muito pequenas na água, certo? E essas partículas elas não vão decantar de maneira alguma. Então, eu preciso acelerar esse processo, certo? Que processo eu faço para acelerar? Pessoal, a gente adiciona substâncias químicas, como, por exemplo, sulfato de alumínio. Quando você tem uma água que ela tem uma coloração bem barrenta, né? Uma coloração
e nós dizemos assim, uma turbidez muito alta, adiciona-se sulfato de alumínio. Quando você adiciona o sulfato de alumínio, o que acontece é que a água, as partículas que estão na água, elas acabam sendo grudadas no sulfato de alumínio, aumentando sua densidade e, por fim, ela vai decantar. Aí vamos lá. Ele pede o que na questão? Apresenta dificuldades na sedimentação. Que etapa é essa? Que etapa é essa? Agora vamos para as alternativas. Vamos eliminar logo as que não dá para ser correta. Por exemplo, a aeração. A aeração não tem como ser, né? Como é que o que seria a aeração? A aeração é você colocar ar naquele ambiente. Tá? Um exemplo disso. Se você tem um lago que está com uma baixa concentração de oxigênio, está morrendo um monte de peixes. Eles colocam uma espécie de uma bomba que fica sobre a água e essa bomba fica borbulhando ar dentro dela, tá? Para que haja uma dissolução de oxigênio, né? E esse processo é chamado de aeração. Então não pode ser a letra A. Aí preste atenção na letra B, decantação. E você tem floculação e você tem sifonação. Sifonação não pode ser, tá certo, pessoal? Aí, pessoal, sifonação não pode ser. Por que não pode ser? Porque sifonação é você transportar um líquido que está numa região mais baixa para uma região mais alta. Não é, isso aí não tem como ser. Certo? Tem até um objeto no vaso sanitário, por exemplo, que é chamado de sifão. Ele evita que aquela água que fique dentro do vaso ela acabe descendo de ralo abaixo. Então, o que é que o pessoal faz? Tem esse sifão, ele tem um formato mais ou menos assim, certo? É um tubo. Aí a água ela vai ficar sempre em um certo nível. Quando eu quero que a água passe, basta eu acrescentar um pouco mais para que o nível suba. Então, quando o nível subir bastante, a água vai acabar passando para o esgoto, né, para a rede de esgoto. Então não pode ser sifonação. Aí você vai ficar entre decantação e floculação. Se você ler a questão com bastante cuidado, ele fala que da questão das partículas possuírem baixa densidade e que é necessário você aglutinação, certo? Aglutinar é você juntar essas partículas. Como elas possuem uma baixa densidade, então eu preciso juntar bastante essas partículas para que elas formem partículas um pouco maior, os chamados flocos. Certo? Flocos de milho, por exemplo, são pedacinhos que estão ali todos juntos, né? Okay? Cuscuz, né? Por exemplo, cuscuz, quando você aquece ele, o vapor faz com que ele fique grudadinho no outro, formando os flocos de milho. Ok? Então a resposta certa, floculação, que é justamente você aglutinar todos essas partículas menores. Vamos para 5.4, né? Questãozinha da PUC. Ao se colocarem hexano, densidade 0,66 gramas por centímetro cúbico, não apareceu muito bem, mas é centímetro cúbico, tá certo? Ao se colocarem hexano, densidade 0,66 gramas por centímetro cúbico, água, densidade 1 grama por centímetro cúbico e sal, NaCl, em uma vidraria de laboratório, conhecido como funil de separação, figura a seguir, né, que vocês podem reparar esses funis aqui, são todos funis de separação. Ele quer saber qual é o aspecto mais adequado que vai ficar depois de um certo tempo. São 4 alternativas, tá, pessoal? Vamos lá, vamos analisar a nossa questão. Primeiramente, o que é hexano? Hexano é um líquido, certo? É uma substância orgânica, uma espécie de combustível, tá? E a densidade dele é 0,66 gramas. Pessoal, por ele ser uma substância orgânica, por ele ser uma substância com a densidade menor do que a densidade da água, essa substância ela não vai se misturar com a água de maneira alguma. Ela vai ficar flutuando sobre a água ou na parte de baixo. Bem, como é uma substância que tem uma densidade menor do que a da água, certamente ela vai ficar na parte de cima da água, certo? E o sal? A gente viu que o sal se mistura direitinho com a água. Se o sal se mistura direitinho com a água, então você vai ter um aspecto apenas para o sal e a água e um outro aspecto para o nosso hexano. Então, com certeza, a resposta vai ser a letra C. O hexano fica na parte de cima
e a água e o sal na parte de baixo. Letra C de casa. Vamos para mais uma questãozinha, né? A 5.5, que diz o seguinte: grande parte do desperdício da matéria-prima em obras de construção civil poderia ser evitado se o entulho do material de construção pudesse ser reaproveitado na própria obra. Uma parte da matéria-prima que é desperdiçada é a areia, misturada com cal hidratado, conhecido como argamassa, uma massa branca utilizada para assentar tijolos e dar acabamento às paredes e vigas de concreto. Os restos dessa argamassa, misturados com cacos de tijolo, pedra, madeira e outros materiais encontrados no canteiro de obra, normalmente são jogados fora. Com base nesta informação, qual dos processos físicos a seguir poderia ser utilizado para separar a areia ou a argamassa dos outros materiais encontrados no canteiro de obras? Pessoal, eu quero separar a areia de pedaços maiores, certo? É isso que a questão quis dizer. É um texto um pouco grande, mas que a gente consegue entender por esse final qual processos físicos a seguir poderiam ser utilizados para separar a areia ou argamassa dos outros materiais encontrados no canteiro. Eu quero separar a areia. Eu posso separar a areia por filtração? Lembre-se que filtração a gente só pode utilizar para separar líquidos de sólidos. Eu posso utilizar para separar gás de sólido. Um exemplo disso seria o filtro presente no ar-condicionado, no aspirador de pó. Tá bom? No caso de líquido e sólido, a água com certos resíduos sólidos dentro dela, eu posso usar para separar. Eu posso usar um filtro para tirar todo esse resíduo sólido. Tá certo? Eu posso usar peneiração ou peneiramento, como aparece aí na questão? Claro que posso. Tá certo? Agora vamos olhar se tem mais alguma resposta, porque ele pede assim, ó. Qual dos métodos físicos a seguir pode ser utilizado, ou poderia ser utilizado? Tá certo? Vamos ver. Decantação pode? Não. Não, porque a decantação só é utilizada quando tem dois líquidos immiscíveis, líquidos que não se misturam. Por exemplo, água e óleo. Ou então a decantação pode ser usada para separar um sólido de um líquido. No caso, eu deixaria, por exemplo, as partículas maiores que estão na água barrenta decantar para o fundo do recipiente. Levigação não. Levigação ele é usado mais em garimpos, tá certo? E flotação também não, certo? Flotação é quando você coloca uma certa quantidade de ar em uma massa que contém líquido e uma grande quantidade de sólido dentro dela. Então você vai digamos assim, borbulhando esse ar e vai havendo essa separação desses materiais, tá? Então a resposta certa, letra B de bola. 5.6, ele diz o seguinte: numere a segunda coluna de acordo com a primeira, escolhendo em seguida a opção correspondente à numeração correta, de cima para baixo, de cima para baixo. Vocês têm aqui do lado, como vocês podem ver, oxigênio e nitrogênio, óleo e água, álcool e água, ferro e enxofre, ar e poeira. Aí vocês têm o restante aqui do lado: destilação, filtração, separação magnética, decantação e liquefação. De todos aqui, o mais fácil vai ser a separação magnética. Você vai procurar onde é que tem um metal aqui. Onde é que tem metal aqui? Ferro e enxofre. Magnetismo você vai utilizar geralmente em processos que tem digamos assim, sempre ferro, certo? Ou que são substâncias que podem ser atraídas por ímãs. Então a 4 só pode ser aqui, ó, no terceiro parêntese, tá? Então, por exemplo, não pode ser a letra A, tá certo? E não pode ser a letra E. A gente ficou entre a B, C e D. Agora vamos pegar, por exemplo, deixa eu ver aqui outro fácil: ar com poeira. O ar com poeira só posso separar por isso mesmo, filtração, certo? Lembra que eu falei que a filtração só pode ser usada em duas ocasiões: líquido com sólido, ou então gás com sólido, tá certo? Então ar com poeira é filtração, que seria o segundo parêntese. Como vocês podem ver, não pode ser a letra C, tá certo? Porque aqui eu tenho 5 e 4, 5 e 4, ok? Vamos ver os outros aqui. Por exemplo, água e álcool.
Água e álcool, pessoal, eu só posso separar por destilação. A destilação, existe em dois tipos de destilação. Existe a destilação simples e a destilação fracionada. Na destilação simples é usada para separar dois líquidos que são miscíveis, dois líquidos que se misturam. Na destilação fracionada é utilizada, por exemplo, no petróleo, para separar vários líquidos. Cada um deles vão possuir um ponto de ebulição diferente. Através desse ponto de ebulição diferente, cada um deles vai se condensar a uma determinada temperatura, tá certo? Aí por isso que você tem ali no petróleo várias frações. Tem a fração que corresponde à gasolina, a fração que corresponde ao querosene, ao óleo diesel, certa parafina, porque cada uma vai ter o seu ponto de ebulição, ok? Depois ela vai se condensar, que é o que? É voltar a ficar líquido, certo? Então aqui no primeiro destilação, água e álcool. Você vem aqui e coloca um 3. Então só pode ser, ó, já dá para ver aqui que a resposta é a letra D. Desse métodozinho, pessoal, dificilmente você vai errar uma questão. A liquefação, por exemplo, é utilizada para produzir oxigênio líquido, nitrogênio líquido. Como é que eu faço isso? Eu pego uma massa de ar, tá certo? E congelo essa massa de ar. Pressurizo e congelo. Em seguida, que essas substâncias vão sendo pressurizadas e vão sendo congeladas, elas vão se tornando líquida. O oxigênio se transforma em líquido a uma determinada temperatura e o nitrogênio se transforma em líquido a uma outra determinada temperatura, tá certo? Então a liquefação seria o 1. E o último, a decantação, preste atenção, água e óleo. A decantação ela também pode ser usada para dois líquidos imiscíveis, tá certo? Que no caso seria o 3 aqui. Como vocês, desculpa, água e óleo, óleo e água, 2, né? 2, ok? Então a resposta é certa, letra D de dado. Tá bom, pessoal? Daqui a pouquinho eu volto para resolver a parte final da nossa questão.